coloca o dedo. Ai de ti. Não, aqui Deus não quer. Senhor, fala comigo. Eu estou falando sério, Senhor. Eis que te abençoarei. Deus está falando comigo. A Bíblia tem que ser estudada sistematicamente, como o pastor Renan faz aqui. E que às vezes cansa. Às vezes dá sono. Eu sei que dá sono. Abra a Bíblia aí e tal. Aí, e abre a Bíblia. Confira no versículo tal. Cansa. Mas é o que fortalece a tua alma. É você estar revestido da palavra. Satanás, ele não tem medo de quem ora alto. Satanás não tem medo de quem canta bonito. Satanás não tem medo dessas coisas. Satanás teme e treme diante de crentes que são cheios da palavra. Porque onde você pisa os seus pés, se você estiver cheio da palavra, não há demônio que resista. É assim que é. Então sejam firmes, igreja. Continuem firmes na doutrina dos apóstolos. E outra área que é coluna na vida da igreja: comunhão. Oh, como é difícil manter a comunhão, não é, irmão? A começar de dentro de casa. Vamos falar do nosso lar. A comunhão pode ser quebrada por qualquer razão. Às vezes o dia começa bem e às vezes na hora do almoço a coisa já desandou. Será que alguém aqui já passou por isso? Eu acho que não, somente eu. A coisa está tão boa e às vezes por uma bobagem a comunhão é quebrada. A igreja é do mesmo jeito. É preciso vigiar. É preciso ter cuidado. E há uma área muito fácil de quebrar a comunhão. É exatamente naquela área que todos conhecem e a gente ri cada vez que fala. A gente ri da própria desgraça. A verdade é essa. O controle da língua. Como quebra a comunhão. Oh, meu Deus. Como nós precisamos saber usar a nossa língua. Como nós precisamos ter sabedoria no abrir da nossa boca, no meditar do nosso coração. Ah, se todos nós não errássemos, não tropeçássemos na língua. Como seria melhor se pudéssemos falar exatamente o que deve ser falado e na hora de ser falado. Como seria diferente o mundo. Mas às vezes tropeçamos e pensando muitas vezes que estamos abafando, fazendo mais. A comunhão pode ser quebrada por alguma razão. Às vezes a comunhão é quebrada não com o poder da língua, mas por atitudes. Porque nós falamos também quando a boca está fechada. É ou não é? As nossas atitudes. Meus irmãos, eu estou pregando algo muito difícil de se viver aqui hoje, porque eu falho nessa área. Eu erro dentro da minha casa. Eu erro. Mas eu acerto também. Eu acerto. Porque o Espírito Santo me capacita a acertar. Mas quebrar a comunhão é muito fácil. Eu acredito que é mais fácil quebrar do que construir a comunhão. É como um copo desse. Deve ter dado trabalho para fazer. Mas eu quebro um copo desse mais rápido que você possa pensar. Eu não, qualquer um aqui. Nós podemos quebrar um copo desse. É difícil quebrar alguma coisa? Não, às vezes dá mais trabalho. Mas para destruir é mais fácil do que construir. Por isso que a palavra de Deus diz que aquela igreja primitiva e a igreja do Senhor tem que viver não apenas na perseverança da doutrina, mas na comunhão. E comunhão, irmãos, envolve muita coisa. A comunhão aqui, ela é seguida no partir do pão e nas orações. Quando eu olho para esse texto, eu não consigo separar. Não, comunhão é na igreja. Talvez alguém pense, comunhão é a comunhão espiritual. É na igreja, quando a gente está cultuando. O partir do pão é outra coisa, as orações são outra coisa. Não, não, irmãos, comunhão envolve todas estas coisas. Jesus Cristo, ele vivia em comunhão, ele lutava pela comunhão. E eu não consigo separar Jesus dentro desse texto. Ele estava comendo, ele estava ensinando, comendo, bebendo. Aliás, tudo que Jesus fazia tinha um propósito.
não era como nós. Não era como nós. Nós precisamos de agenda, nós precisamos da roupa de ir para a igreja, do sapato de ir para a igreja. Tem até aqueles irmãos que se deparam com algum problema e não. Talvez tenha alguém que já se deparou com uma situação muito difícil. Quem sabe, eu me lembro da história, não lembro onde, mas um pastor me contava que uma irmã da igreja ligou depois do culto, bem tarde: pastor, vem aqui que uma pessoa que está endemoniada e precisa muito de ajuda, e eu estou ligando para o senhor e tal. E aquele pastor dizia: o ideal seria que não precisasse dizer ao demônio: demônio, espera um pouco, que eu vou ligar para o meu pastor. E ele vem e vai lutar contigo. O ideal seria que você usasse o poder que há no nome de Jesus. O ideal seria que cada um pudesse dizer: ô meu irmão, eu estou numa luta tão grande, ora aí por mim. Seria o ideal. Você orar por alguém que bate na tua porta e diz assim: olha, eu estou com muita dificuldade, eu estou atravessando, olha, meu filho está doente, minha mulher está enferma, tal. O ideal não seria você dizer: olha, eu sou da igreja do bairro dos Estados, é uma igreja tão boa, tão acolhedora, nós nos reunimos para estudar a palavra, nós nos reunimos nos domingos para adorar a Deus. Você poderia ir lá algum dia? Se você puder, você será bem-vindo, teremos um prazer de lhe receber. O ideal não é esse. O ideal é você, naquele momento, esquecer completamente da igreja aqui, de tudo. O ideal naquela hora é você dizer assim: eu sou um servo do Senhor Jesus, eu sou uma serva de Jesus, eu vou orar por você agora. Eu já ouvi muitas coisas durante o meu pastorado, o pastor Renan também. Quem sabe, Renan, você já ouviu alguém dizendo: pastor Renan, eu gosto da sua oração, porque sua oração é forte. Entende? O ideal é que você, meu irmão, você, minha irmã, você é serva de Jesus. Quantas servas de Jesus nós temos aqui? Servas. Quantos servos de Jesus aqui? Você tem uma oração forte, porque o Espírito Santo habita em você. Use a sua fé. Use para produzir, para criar, para expandir essa comunhão, esse partir do pão, sabe? Eles dizem aqui que era no partir do pão, nas orações, é tudo junto, tudo junto. Para mim é tudo junto. Viva isso, meu irmão. E se você viver isso, a última coisa que você vai pensar na sua cabeça é que você é membro de tal igreja. Entende? Quando você está ligado no céu, quando você está ligado em Jesus, quando você está ligado na palavra, você nem se lembra de que igreja você é. Você só se lembra de uma coisa: eu sirvo ao meu Senhor Jesus. Por onde você passar, você será uma bênção. O denominacionalismo não vai ter lugar na tua vida. Porque eu gosto mais da igreja assim, eu gosto mais da igreja assado. Eu sei que Deus deixou que as igrejas se espalhassem como se espalharam. Há lugar para todos. Há lugar para quem gosta de pular. Há lugar para quem gosta de orar alto. Há lugar para quem gosta de orar em silêncio. Aliás, o silêncio às vezes incomoda muita gente. Eu não sei porquê, mas o silêncio às vezes incomoda. Mas tem lugar para quem quer silêncio. Tem aquele que tem que bater palma. Tem lugar para todo mundo. Tem aquele que gira, que corre. É a igreja. É de Jesus. E eu acredito que um dos ingredientes que mais está, o que estão faltando nas igrejas ao redor do mundo, é exatamente o amor que está esfriando. Para nós olharmos um para o outro e aceitarmos uns aos outros como somos, entende? A comunhão é quebrada porque muitas vezes eu só quero ter comunhão com quem se adequa à maneira de ter comunhão que eu gosto, entende? Não pode ser assim. Olha, irmãos, este ano eu estou trabalhando
com muita gente de várias raças e de vários lugares. Pastor Renan sabe disso. Eu viajei muito esse ano, lá nos Estados Unidos. Quando eu comecei a conviver este ano com indianos, paquistaneses, pessoal de Mizo, pequeno país, chineses, Taiwan, fez 15 dias ontem que tivemos a nossa celebração com todos os imigrantes, todos. Inclusive a oferta poderia até ser tirada aqui do jeito que os africanos tiraram lá. Muito interessante. A igreja africana, eles retiram a oferta dançando e cantando, e eles vêm e colocam. É bem interessante, Renan. Eu comecei a ver que o meu Deus é bem maior do que eu imaginava. Como Deus é grande. Meu Senhor, por que eu não vi isso antes? Por que eu achava que só a nossa comida era melhor? Por que eu achava que tapioca era a melhor coisa do mundo? Por que eu achava que só tapioca? Por que eu achava que, não, a comida brasileira, essa é boa? Por que eu achava? Porque minha mente estava reduzida. E o meu Deus, o nosso Deus, começou a me mostrar que Ele é maior do que eu pensava. Quando eu comecei a sair para comer junto com meus irmãos asiáticos, lá na região de Washington, e eu comecei a vê-los comer umas coisas que eu dizia igual a Pedro: isso é coisa imunda, eu não vou comer. Prova aqui, Almir. Eu achava que comida do céu era comida brasileira. E Jesus começou a me quebrar. Jesus começou a me quebrar. Lembro-me que eu fui a um restaurante indiano. Todos num restaurante indiano. E uma irmã me ofereceu uma coisinha lá. Prova, é muito bom. Eu coloquei puro na boca. E eu comecei a chorar. Lembrando de vocês. Lembrando do Brasil. E me levantei e fiquei vermelho. Não, você não pode comer isso puro. Isso tem que ser misturado aqui, não sei com o que. E eles comem. Gente, como é maravilhoso ver que esse mundo é tão grande e que o nosso Deus é bem maior do que esse mundo. Ver os irmãos africanos dançando da forma deles, adorando da forma deles. Os irmãos de outras nações que você nem imagina e que você não pode dizer, não, essa forma aí não é a forma correta de adorar. Você começa a se sentir, uau, eu sou parte de um corpo bem maior. Bem maior. Fui participar de uma celebração, de uma ceia. Eu comecei a achar tudo estranho. Porque quem celebrou foi o meu colega, pastor Samuel, de uma das ilhas da Indonésia. Ele falou para nós, olha, lá na nossa ilha não tem pão, não tem o vinho. E eu vou celebrar aqui como nós celebramos na nossa ilha. E eu já fiquei no meu canto. Esse negócio não vai dar certo. Porque, olha, o brasileiro é muito bom. Todo mundo fala, o povo brasileiro é maravilhoso. Onde chega, fala alto, ei, se abraça. Pelé, carnaval. O brasileiro é muito bem aceito por aí, infelizmente. O que caracteriza a gente são coisas que realmente poderia não ser dessa maneira. Entende? Eu já enfrentei situações difíceis, mas olha, eu estava lá e o meu colega, eu lá todo armado. O que é que vai acontecer aqui? Tão simples. O irmão chegou com um coco e um bocado de macaxeira cozinhada bem pequenininha assim. E eu já estava assombrado, sem saber nem como é que ia ser aquilo. Meu Deus, macaxeira e água de coco. Celebramos a ceia. Foi tão estranho para mim. Mas naquela hora o Espírito Santo estava falando ao meu coração: eu sou maior do que você pensa. O nosso Deus é bem maior do que você pode imaginar. E a comunhão, para existir, nós temos que entrar nessa dimensão. Ah, não. A gente julga por roupa, por sapato, por jeito de ser. A gente julga por aparência. Meus irmãos, se quisermos comunhão, nós temos que engolir muitas coisas que achamos. Eu não estou falando sobre
Ainda bem que aqui o texto coloca a doutrina como número 1, porque tem que estar de acordo com a palavra. Agora, não é obrigado a estar daquela forma que você acha que tem que ser, porque Deus não se limita à denominação, igreja, lugar, pastor. Deus não se limita a ninguém, e é por isso que Ele é Deus, que ninguém consegue dominar o nosso Deus. A igreja, ela é abençoada se viver essa comunhão, partir do pão, orações. Essa igreja aqui tem se caracterizado por conta do partir do pão, bairro dos estados. Tudo aqui acaba em festa, eu sei. Tudo aqui acaba em alguma comida junto. É bom demais isso. E foi a maneira que Jesus nos ensinou. Meus irmãos, por fim, havia temor nas almas. O que é que vocês acham sobre o contexto da igreja hoje? No mundo, não pense nessa igreja. Quando se fala em temor, o que é que vocês acham? Temor a Deus, o que é que vocês acham? Pensa, não me fala, pensa. Como é que anda o temor naqueles que se dizem, eu não estou falando de mundo, naqueles que se dizem filhos de Deus? Como é que anda o temor? Tem algo que o diabo tem aprontado lá fora, infelizmente tem invadido as igrejas. É a crise de autoridade. Crise de autoridade. O mundo lá fora está tentando entrar numa anarquia. Desde os menores, das menores posições até as maiores, entende? Por exemplo, o que é que vocês acham? Como é que anda hoje a relação aluno-professor? Será que era na época, os mais experientes aqui, o que é que vocês acham? Está igual à época de vocês? Professor para a gente era uma autoridade. Lembra do Dia dos Mestres? Um dia desses colocaram aí, eu sou do tempo que cantava o hino nacional, está no Facebook isso. Eu não sou tão velho, mas eu também cantava o hino da bandeira, para ir para a sala. Isso está se acabando. Professor e aluno hoje entendeu? Isso é lá fora. Mas está indo em todas as áreas possíveis. Na área política, não há muito respeito. Será que eu estou falando algum absurdo aqui? Não há temor. Não há temor. Porém, infelizmente, no meio do povo de Deus tem havido isso também, inclusive em relação a Deus e a Jesus. Para muitos é muito natural dizer, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus, e viver da maneira que quer. Não é assim que tem acontecido? Aliás, eu hoje conversava sobre isso. Como é que anda a comunidade chamada evangélica? Como é que anda a comunidade evangélica? Quando a pessoa diz hoje, eu sou crente, como é que anda? Quando estamos vivendo uma crise tremenda de, vamos dizer assim, de autoridade, onde as pessoas dizer que é crente hoje. Eu falei sobre o Wilson. Eu me lembro que na cidade, lá em Patos, o ano que eu nasci, isso quem me conta, eles que me contam, é Nildo que me conta e minha irmã Madalena que conta, Lídia. No ano que eu nasci, 66, a igreja presbiteriana de Patos foi incendiada. É assim a história? Você sabia disso? Quantos aqui não sabiam disso? Olha aí. A igreja presbiteriana de Patos, no ano que eu nasci, foi incendiada. Foi liderada por um líder bem conhecido, católico, romano. Eles incendiaram a igreja presbiteriana e partiram para incendiar a igreja batista, da qual, naquela época, eu não sei se o meu tio, o avô de Renan, fazia parte. É Meirinha isso? Queimaram a igreja presbiteriana e foram queimar a igreja batista porque tinham ódio a crente. Ser crente era feito uma doença grave. Sentar perto de crente nem queria porque, sabe, vai pegar uma doença. Só que naquela época, quando dizia assim, fulano é crente, pode vender o carro. Pode vender o carro, fulano. Era assim ou não? Fulano é crente, pode alugar a casa. Fulano é crente, pode contratar para trabalhar.
era assim. Ser crente era sinônimo de palavra, de testemunho. Ser crente era algo assim tremendo, que as pessoas, cala a boca que fulano chegou e fulano é crente, para de conversar isso aqui. Era assim. Não preciso perguntar a vocês se hoje é da mesma forma. O que eu estou tentando dizer é que aqueles crentes, eles eram tratados daquela forma, no meu entender, por causa do testemunho que eles davam e do temor que eles tinham a Deus. Quando eu falo isso, eu estou dizendo, meus irmãos e irmãs, nós estamos precisando pedir a Deus que faça um mover na igreja do Senhor, gerando temor nos nossos corações. Naquelas almas havia temor. E eu sei que não era temor simplesmente a homens, aos apóstolos, não. Era temor a Deus. E é a falta de temor a Deus que muitas vezes leva muitos chamados crentes a pecarem, a caírem, a darem um mau testemunho, porque falta temor. Mas nós podemos fazer diferença. Essa igreja pode fazer diferença, porque eu creio no poder de Deus, no poder do Espírito Santo em nossas vidas. Eu creio que esse não deve ser o contexto nas nossas vidas. Nós podemos resgatar isso. Eu creio. Eu ainda sou dos pastores, podem me chamar de utópicos, como quiser. Há um povo na face da terra. Existe um povo que não se dobrou nem se dobrará a Baal. Existe um povo na face da terra, o remanescente de Deus, que não vai se dobrar, vai ser fiel até a morte. Você é um desses? Pense nisso. Meus irmãos, que esta igreja chegue a mais 18 e mais 18, ou se Jesus quiser nos arrebatar depois deste culto, amém, que seja, mas que esta igreja seja conhecida neste bairro, nesta cidade, simplesmente por causa destas características. Que a igreja presbiteriana do bairro do Estado seja conhecida por causa da sua doutrina bíblica. Que esta igreja seja conhecida por causa da comunhão que existe aqui dentro. Que esta igreja seja conhecida por aí como exemplo de igreja onde as pessoas se abraçam, se aceitam, se entendem, oram umas pelas outras, ajudam-se umas às outras em amor. E que seja conhecida também por uma igreja que cuida do seu pastor. Ele precisa de vocês, como eu preciso. Nós pastores precisamos da igreja para sermos pastores. Ajude o pastor Renan a ser pastor, dando a honra que ele deve. E também sustentando este homem com orações, com apoio, com palavras animadoras, porque eu não tenho dúvida que este homem foi escolhido por Deus para estar aqui. Ele é o pastor que Deus escolheu para cada um de vocês. Façam isso em amor. Que o Espírito Santo de Deus abençoe cada um de vocês. Derrame graça. Deus é fiel. Deus é fiel, vou tentar. Deus é fiel acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Novamente, Deus é fiel. Deus é fiel. Acima de todas as coisas. Em meio a muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se
se apresentam pra mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus, logo pela manhã, fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas, eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. Mulheres, em meio às mulheres, todas as mulheres cantando. Em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim. Os homens, às vezes eu posso passar todos os homens, uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus, Logo pela manhã, fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. aleluia, Deus é fiel. Deus tem sido fiel na tua vida esse ano. Quem pode dizer que este ano provou da fidelidade de Deus? Você pode dar glória a Deus? Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e Deus vai sustentar esta igreja até a vinda de Jesus, porque as portas desta igreja foram abertas para nunca se fechar. Por isso que ela chegou a 18 e vai chegar a 19, vai chegar a 20, porque Deus é. Glória a Deus. Igreja, obrigado.